Junto comigo. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Quero convidar a todos que puderem ficar em pé, essa palavra de Deus. Amém? E convidar a todos para estar abrindo a sua Bíblia junto comigo na carta de 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 14. E vamos estar aprendendo uma palavra do Senhor Jesus. Amém? Carta 1 Coríntios, capítulo 14. Irmãos, muitas das vezes a gente entra numa igreja e a gente vai seguindo a liturgia daquela igreja, né? Tudo que é colocado ali diante naquela igreja, e muitas das vezes você não sabe o que está acontecendo lá dentro, se Deus está se agradando ou não. E hoje nós vamos aprender na palavra do Senhor Jesus, amém? Para que nós não sejamos mais enganados. Muitas vezes você passa 5, 10 anos numa igreja e a igreja está andando contra a vontade de Deus. Está fazendo, está tendo festa, está fazendo tudo bonitinho, a igreja crescendo, o povo se desenvolvendo, muitas vezes até deixando o pecado, mas está indo contra a vontade de Deus. Aí por isso que eu lembro daquela passagem que fala em Mateus capítulo 7, né, que diz, e as pessoas, Senhor, mas eu profetizava no seu nome, eu fazia milagre, eu fazia isso, eu aquilo, e o Senhor disse, eu nem os conheci. Por quê? Porque fazia todas essas coisas, mas estavam indo contra a vontade de Deus, né? Fazendo tudo ao contrário do que Deus permite na palavra dele. E ele diz que na igreja, na casa do Senhor, é tudo com ordem e decência, é tudo de acordo com o que está aqui na palavra. E hoje nós vamos aprender algo muito importante, como Deus nos ensina como se comportar na casa dele, amém? Amém. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 em diante. Amém? 1 Coríntios 14. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. A palavra do Senhor diz: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em língua, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente. E haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e seja consolado. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procure com zelo o dom de profetizar e não proíba que se fale em língua. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aleluia! Amém? Vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Oh Deus de poder e de glória, Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos deste. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos entrega nesta noite. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, fala, meu Pai, com cada um de nós, meu Pai. Usa, Senhor, Pai, o teu servo da palavra, meu Pai. Tira, Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a tua palavra, Senhor, seja ministrada, meu Pai. Abra o coração também do teu povo, meu Pai, para aceitar e compreender a tua palavra. E toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar, e quem puder, as palmas é para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quando você entra numa igreja que vê 3, 4 pessoas, todo mundo falando em língua, virando cadeira, caindo por cima dos outros, tem que fazer uma corrente, uma corrente, e a pessoa fica dentro, para que ela não caia, para que não vire em cima das outras pessoas. Só pela leitura deu para ver que está tudo errado, né? Não deu para ver que está tudo errado pela leitura? Mas e por que eles não pregam isso? Porque eles já estão acostumados a andar errante no caminho do erro. E as pessoas que gostam se achegam. E quando pensam que não, estão lá no meio, lá rodopiando e para não cair em cima dos outros, aí faz uma corrente, um círculo, e a pessoa fica rodando dentro. Todo mundo ao mesmo tempo. Não viu aqui a palavra? Quem prestou atenção na leitura? Hã? Amém. Quando alguém tiver em língua, fale no máximo 2, no máximo 3, e se tiver, quem interprete. Não foi isso que a gente aprendeu? E por que fica aquelas pessoas e aquele funduço todo? Sim, eu vi um magrinho aí que ele dá cambarota dentro, tipo aqueles capoeiristas, sabe? No meio do coisa e fica indo contra a palavra de Deus. Você não viu que é tudo com ordem e decência? Não acabamos de ler? Mas nós vamos ler ponto por ponto para que você entenda. Muitas vezes eu tinha um pastor, né, um apóstolo. Ele não gostava que a gente fosse visitar outras igrejas. E não era porque ele não quisesse que a gente fosse visitar, mas é porque para a gente não se contaminar e não ser cúmplice dessas coisas. Você vai entrar no lugar desse, você vai ver que é totalmente errado, porque eles já tinham nos ensinado na palavra, Deus nos ensinando como que é as igrejas. Igual uma vez eu fui numa igreja lá no Ceará, que eu fui visitar lá minha mãe. Aí eu tinha acabado de, uma semana antes, de aprender na Bíblia que não pode fazer comércio na igreja. Aí eu chego na igreja, cheguei na porta assim, ó, que o irmão Manuel estava, nem tinha me sentado ainda, cheguei na porta, aí tinha uma mulher no púlpito e disse: olha, irmãos, a cesta do ano novo vai ser o mesmo preço da do Natal. Aí eu disse: meu Deus, aprendi a semana passada, eu tinha aprendido que não pode fazer comércio dentro da igreja, que está na Bíblia. Aí o varão chegou: quer sentar? Eu disse: não, obrigado. Aí fui para casa. Porque se eu entro, se eu fico, eu sou cúmplice. Eu sou cúmplice. E aí você vai numa igreja e você vê esse fundunço todo, você não conhece a palavra, mas hoje você vai conhecer. Você só fica se você quiser.
que você vê que está tudo errado. E nós vimos aqui na leitura também que Deus disse que a mulher esteja em silêncio. E a maioria das igrejas, quem é que comanda? A pastora. Indo contra a palavra de Deus. Indo contra a palavra de Deus. Irmão, só para você ficar encucado aí, que nem fala lá no Ceará. Encucado, acho que ninguém sabe o que é isso. É perturbado, sem pensar, amém? Veja bem, ó. Se Deus tivesse que levantar uma mulher para pregar, Ele teria levantado desde os tempos antigos. Mas mesmo assim Ele não levantou nos tempos antigos. E quando chegou a hora ali que Jesus estava andando sobre esta terra, teve um dos apóstolos que traiu Ele. Abriu-se uma brecha, uma oportunidade de ouro. Para por quem? Uma mulher como apóstolo. Maria Madalena, ou uma das Maria, ou quem sabe, Maria, mãe de Jesus. Não, já chama ela de rainha, né? Ia ser o quem? A poderosa. Todo mundo ali respeitava ela. E ela como apóstola, ela ia ser o quê? Mandar em tudo, né, irmão Manuel? Ia ser ali a apóstola mesmo, topo, ali. Mas Deus não levantou. Deus não levantou nenhuma mulher para pregar a palavra. E por que a gente vê nas igrejas, na maioria, é mulher comandando a palavra? Mulher comandando a palavra. Irmão, olha um detalhe aqui, ó. Deixa marcadinho nessa passagem aqui, dobra a folha, faz qualquer coisa aqui e abre mais na frente. Deixa eu marcar logo aqui a minha, senão depois até encontrar. Amém? E abre em 1 Timóteo. Oh, glória. Em cima, irmãos, ó. Em cima. 1 Timóteo. Oh, glória. Deus maravilhoso. Em cima, abre em cima. Deus é bom demais, irmão. E eu nem fui pela corda, eu já abri em cima. Em cima. Glória. Tá aqui, ó. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Amém? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Olha como as pessoas estão indo contra a vontade de Deus, irmão. Indo contra. Se a palavra de Deus diz que tudo tem que ser com ordem e decência, e como que a maioria das igrejas estão indo contra essa ordem, contra a decência e contra a verdade de Deus. Veja bem, olha o que diz aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Eu vou pedir que alguém que tem uma linguagem diferente da minha para ler. Quem se propõe a ler essa passagem para mim? A do irmão Manuel é igual a minha. Não. Tem que ser alguém. Capítulo 2, versículo 11. Alguém lê aí para mim. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. E depois, versículo 2. Está vendo? Como é que está escrito? Não permito que a mulher ensine. E não mano aí, o que é que elas estão fazendo atrás do púlpito? Pregando. Por isso que tem aquela passagem em Mateus capítulo 7, versículo 21, que Deus diz, eu nunca nem os conheço. E ela diz, mas Senhor, profetizava no seu nome. Irmãos, e a gente vê que realmente elas profetizam. A gente vê que realmente elas se preocupam em buscar a Deus. Elas vão no monte, elas oram, ela faz tudo que tem que ser feito, que o homem tem que fazer. E muitas vezes os homens não fazem. Eu sei. Tem pastor que mal pega na Bíblia, só pega na Bíblia dia de culto. Tem pastor que só ora na hora que vai orar, na hora do púlpito. Tem. E tem mulher que passa a noite orando. Tem mulher que abre jejum de uma semana. Porém Deus diz, eu nunca os nem o conheço. Porque Deus não permite que ela ensine. Deus não permite que ela ensine.
e nem que exerça autoridade sobre o homem. Eu creio que está na sua Bíblia, tá ou não está? Se tiver alguém com a Bíblia que não tenha, Deus me tire agora, porque a palavra dele é fiel. Antes de eu vir para cá, eu queria ser uma pastora. Mas A palavra de Deus é fiel. reconhecendo a Bíblia. A palavra de Deus é fiel. Amém? E está isso aqui, ó. Vou ler novamente, porque o irmão está sem microfone, ele leu baixinho. Amém? Eu vou ler, amém? Ó. Veja bem. Irmão, hoje ninguém tem pressa para ir embora, não, né? Até 2 horas da manhã tá bom. Então tá bom. Olha aqui, ó. Eu vou ler, amém? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permitam que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Não está na sua Bíblia? Bate palma para o Senhor Jesus. Agora eu fico perguntando, se está em todas as Bíblias essa passagem, o que elas fazem para não correr o risco de uma hora ou outra ler? No meio da igreja lotada. Elas de repente, a mulher não pode ensinar. Ih, meu Deus, irmão, não era isso não. Hein? Agora, eu conheci uma pastora. Ela é inteligente, viu? Ela era inteligente. Meu filho congregou lá, né? E eu fui lá 2 vezes nessa igreja. Uma vez no batismo dele e outra vez no casamento dele, que foi tudo nessa igreja onde ele congregava. E ela era inteligente. Ela sabia que eu estava lá, que eu conheço a palavra, sabia que tinha outros pastores lá, que era uma grande festa. Ela deixou que outros fizesse o batismo. Ela disse para que não seja, para que nem o pastor venha levantar e dizer que eu não posso, pôs um pastor para batizar ele. Aleluia. No outro dia que eu fui no casamento, ela disse, eu sou pastora, mas eu não posso exercer sobre a autoridade, vou pôr outro para fazer o casamento. Pois também outro. Então o seu casamento, o seu batismo valeu, porque não foi a pastora. Ela foi esperta, né? Amém? Então, se você foi batizado por uma pastora, você precisa ser batizado novamente. Amém? Volta lá em 1 Coríntios para nós dar continuidade à palavra. Aqui ficou tudo claro, não foi, irmãos? Você pode abrir a Bíblia católica, cristã, a Bíblia que for. Vai estar escrito, a não ser que arrancaram a página. Tanto aqui em 1 Timóteo, como nós lemos lá em 1 Coríntios. E tem mais, nem desde a lei. Tem mais. Que Deus não permite que a mulher ensine. Amém? Volta lá em 1 Coríntios, ó. Eu já deixei marcadinho, ó. Viu, ó? Cola umas fitinhas assim, viu? Amém? É rapidinho. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos. Amém? Veja bem. 1 Coríntios 14, versículo 26. Amém? Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem um ensino, e este traz uma revelação. Aquele fala em língua, e ainda outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Aqui a gente já salmou, né? A gente já cantou salmos aqui, não já? Já louvamos? Amém? Agora estou trazendo a palavra do Senhor. E se alguém, se Deus usar em falar em língua, nós vamos já aprender mais na frente que fale 1 ou 2. E se tiver alguém para interpretar. Agora preste atenção nesse detalhe, irmãos. É o que mais se vê por aí. E que Deus mandou te dizer e não sei o que. Porém falou em língua. Aí depois virá, Deus mandou falar isso de você. A palavra do Senhor diz que alguém falar em língua tem que ter uma pessoa para interpretar. E como que a própria pessoa
interpretou? E aí? Tem um garoto. Irmão, eu vi. Eu fui numa igreja onde eu comecei também, ali na Assembleia de Deus, ministério, era uma bênção, né, quando eu comecei lá, Ministério Belém. Amém? Tinha uma mulher, olha bem, irmão, preste atenção, viu? Ninguém me disse não, eu estava lá. Amém? A mulher estava chorando, na frente, chorando. Aí o irmão, vem naquele sofrimento. Mas que Deus mandou te dizer, irmão, que esse choro vai acabar hoje. Você vai sair daqui renovada. Você não vai mais chorar, não. Porque é Deus que está mandando. Receba. É baixinho assim, irmão, que nem você. Ó. Ela estava assim, ó. Oi, irmão, desculpa, irmão. É que eu recebi agora uma mensagem no meu bip. Minha filha espera 25 anos para se engravidar e engravidou. E ela estava chorando de alegria, de felicidade. Não era nem celular, era bip. Sabe aquele bipzinho? Quem conhece? Quem já viu? Bip. Bip. Não era nem celular. Ela recebeu uma mensagem e ela estava chorando que a filha, mais de 25 anos esperando para engravidar, e ela recebeu uma mensagem que a filha tinha engravidado. E engravidada, ela estava se derretendo de choro, ela ia ser vovó. E o falso profeta queria arrancar a alegria, a felicidade dela. Irmãos, não caia nisso. E ainda vai contra a palavra de Deus. Não foi isso que nós lemos? Ó, veja bem, vou ler novamente, amém? Ó, que faz então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, nós já somos, outro tem um ensino, e este traga uma revelação. Aquele fala em língua e ainda o outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então aquele que falou em língua, alguém tem que saber também interpretar para passar a mensagem. Então ele estava totalmente fora. Não era Deus. Não era Deus. E eu digo mais, não era nem o Satanás. Não era. Não era. Porque o Satanás, ele está em nosso derredor. Eu tenho certeza que ele sabia que ela estava ali, que ela tinha acabado de ler uma mensagem e que a mensagem era de felicidade. Então era emoção do próprio homem carnal. Porque você sabia que o Satanás também faz cura? Faz. E ele fala coisa que você nunca imaginou que outra pessoa sabia, porque ele está ao seu derredor, ele está ao nosso derredor. Eita, hoje ele passa da meia-noite, viu? Ó, veja bem. Se a palavra do Senhor fala em 1 a Pedro, que o Satanás, ele está ao nosso derredor, amém? Aí você está com o seu amorzinho, traindo alguém. Aí aquela pessoa que foi traída, ela vai no centro. Não é igual esse que revela as coisas. Aí o Satanás diz: realmente, você foi traída, você foi corna. Ó, eu sei, foi em tal lugar, ele te traiu. Eles falam mesmo. Eles não têm medo que o homem vá lá e mate a mulher ou mate a pessoa. Eles falam mesmo. Eles falam. O Satanás, ele quer destruição. Ele fala. Aí o Satanás usa a pessoa, a cartomante, aqueles médios, e diz. Aí diz: realmente, se não tinha ninguém lá, como que ele sabe? Ele está ao derredor. Ele foi lá e revelou. Revelou. Tá vendo? E aí a pessoa sabe que ninguém mais sabia. Outra,
Você vai numa cartomântica, à noite espírita, aí você diz, eu quero falar com meu esposo que morreu. Aí o Satanás usa aquele médium, né? Usa aquele médium, aí ele diz, aí a pessoa que está ali pagando, diz, eu quero que se for o meu marido mesmo, eu quero que ele me diga alguma coisa que só eu e ele sabe. Aí o Satanás está ao derredor, aí diz, lembra daquele dia que nós estávamos naquele barquinho, meu amor? Lá então na Serra das Cachoeiras. Aí a mulher, meu Deus, é ele mesmo, ninguém sabia de nada, é ele. Valeu a pena. Aí acreditou numa mentira, porque foi o Satanás que usou a média, porque o Satanás estava ao redor e viu que ele realmente estava lá. Tá vendo? Irmãos, e isso está acontecendo no meio da igreja. Você liga a televisão, tá o pastor falando com o médico, falando com a pessoa agora de branco, os pastores de branco dentro da igreja, e falando com uma pessoa que está incorporada ali. Você tem que sair dessa pessoa, você está destruindo a vida dela. Qual é o seu nome? E fala. Liga a televisão, você vai ver. Está acontecendo isso agora, irmão. Indo contra a palavra de Deus. Indo certamente contra a palavra de Deus. E as pessoas chegam numa igreja dessa e ficam sendo enganadas e indo no caminho, achando que está indo para o céu. Quando morre, em vez de subir, desce. Continua na palavra. O próprio Satanás, lembra que Jesus, que questionário Jesus, né? Lá em Lucas fala que questionário Jesus diz, ele é o pai do Beelzebub, porque ele tira e manda quando que quer, né? O questionário Jesus diz que Jesus era o chefe dos demônios, porque ele colocava e tirava. Eles tiram sim, tiram o espírito de bebida, e eles tiram e põem na hora que quiser. Tira de doença e põe de doença, tira de doença de um e põe de outro, e faz a festa. Aquela pessoa, tipo, eu, na igreja que eu fiz, da igreja que eu fui, tinha isso daí. Sim. E as pessoas ficavam demoniadas, caíam no chão, exploravam. E expulsavam, sai, realmente. Amém? Exatamente. Olha o que diz no versículo 7, ó. Amém? Eita, irmão. Vira o relógio ali. Porque eu estou nos primeiros versículos e já está faltando 5 minutos. Esqueça o relógio. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 27. Amém? Ó. Veja bem, ó. Olha o que acontece por aí, ó. Veja bem, ó. Versículo 27. Amém? Todos estão acompanhando, ó. No caso de alguém falar em línguas que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Tá vendo? E por que fica aquele monte, aquela corrente, todo mundo dentro, e aquele rebuliço todo? E não contra a palavra de Deus. Não está na sua Bíblia? Que seja no máximo 2 e muito, muito 3. E que tem alguém que o interprete o que está sendo falado. Aí você está numa igreja dessa, você se sente bem, todo mundo te aceita como você é, todo mundo te abraça e você tem aquela alegria toda, cheia a igreja da minha vida. É a igreja da sua vida mesmo, levando para o inferno. Porque indo contra a palavra de Deus, indo contra o evangelho do Senhor. E eu vou mais longe, ó. Eu não, Deus está mandando aqui, amém? Ó. Versículo 28, ó. Versículo 28. Irmãos, é bom que todos acompanhem e em casa leia, tá? Para que você não seja enganado. Aqui ninguém é enganado aqui não, amém? Ó. Veja bem, ó. Versículo 28, ó. Mas não havendo quem
interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Viu aí? Você está cheio do Espírito ali, mas não tem quem interprete. Você fica ali falando com Deus. Ô Senhor, canta lavas. Senhor, põe as tuas mãos. E fica ali falando você e Deus. Não tem ninguém que interprete. Não tem ninguém que interprete. Mas o que acontece? Irmão, eu vejo pessoas que levantam a mão e quem está do lado cai. Quem está do lado cai. Porque não tem controle de si mesmo. E nós vamos já ver que nós já lemos que tudo é com ordem e decência. E nós lemos que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Ou seja, você nunca vai ficar isento do que está acontecendo. Ou seja, o Espírito está te usando, mas você está vendo quem está de frente, você está vendo quem está de lado. Você não vai ver quem está atrás, porque você não tem olho para trás, mas você está vendo tudo. Não é e derruba quem está do lado, não é caindo para frente nas pessoas, não, é tudo com ordem e decência. O Espírito, ele é sujeito ao profeta. Amém? Amém. Estamos acompanhando? Veja bem, ó, versículo 29, ó. Versículo 29, ó. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, profetas, tipo pastores, 2 está falando, eu posso julgar. Está vendo que eu estou falando das outras igrejas? Eu posso, Deus me dá essa autoridade. Eu não estou falando das outras, Deus me dá essa autoridade. Eles não estão pregando errado, indo contra a palavra de Deus? Eu posso. Eu posso estar aqui, ó, na Bíblia. Eu posso apontar o dedo e dizer que estão tudo errado. Então, uma vez Deus me usou, irmão, numa palavra que falava da vaidade. Aí, e Deus me usou para... E eu sabia que tinha uma pessoa que assistia um profeta, falso profeta, e Deus disse... Aí Deus me usou para dizer, ó, se tens alguém que não tenha isto na Bíblia, que levante e que fale. Porque eu só prego o que está na palavra de Deus, irmão. Você não vai ouvir nunca eu dizer, eu acho. Não. É tudo aqui, ó. Está na minha Bíblia. Eu peço para você acompanhar, porque é tudo o que está na Bíblia. Nem mais e nem menos. Aleluia! Amém? Aleluia! Então, eu posso julgar. Posso julgar esses falsos profetas aí, porque Deus me dá essa autoridade. Está aqui na palavra dele. Amém? Amém. Continuando, versículo 30. Ó. Se, porém, vier uma revelação, alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Ou seja, o irmão está falando em língua, mas vem uma revelação para ele, pela minha pessoa, ele cala-se um pouco, porque não pode eu mesmo, 2 falando em direção a ele, ele vai entender quem? Ele vai prestar atenção a quem? A mim ou a ele? Então ele cala para que eu dê a mensagem e a igreja toda aprenda. Não é isso que está na sua Bíblia? Tudo com ordem e decência. Agora, estou aqui, que Deus manda falar, aí tem outro falando aqui também, e outro falando ali também, e a igreja toda falando em língua, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Indo contra a palavra de Deus. É Deus que está usando essas pessoas? Não. É o Espírito Santo de Deus? Não. É o Espírito de pomba-gira, tranca-rua. Então aí, ó, usando as pessoas aí, dentro da igreja, dentro das igrejas. Infelizmente, pessoas que eram espírita se convertem de aspa, vai para a igreja e lá começa o mesmo espírito que usava no centrinho, começa a usar dentro da igreja. Usa.
A pessoa que gostava de samba continua sambando dentro da igreja. A pessoa que gostava de forró continua fazendo forrozão dentro da igreja. E você entra na igreja, você também gosta do samba, você achei a igreja da minha vida. E não contra a palavra de Deus. Amém? Continuando. Olha o que falamos agora há pouco, que o Espírito ele é sujeito ao profeta. Ó. É agora. Ó. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Não está na sua Bíblia? Não está aí? Então, você só faz uma coisa, só levanta uma cadeira, só derruba a cadeira se você tiver a intenção de coisar, de derrubar. Você só cai por cima de alguém se você tiver com intenção mesmo de cair. Porque os espíritos são sujeitos ao profeta. Não está na sua Bíblia? Amém. Bate palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Versículo 33, ó. Porque Deus não é Deus de confusão e de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se a igreja é dos santos, é o Espírito de Deus que dá a liturgia, que planeja, que faz tudo com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. Aleluia! Até os hinos. Glória a Deus! Quando a gente vê que é uma letra que não provém, que tem alguma coisa errada, a gente não louva. E cantores famosos, se a gente vê que tem alguma coisa errada, Deus não permite que louve. Amém, Jesus! Aqui eu oro, Deus me mostra os louvores que o Senhor quer ouvir. E Deus revela e a gente louva. Tudo com ordem e decência. Amém? Amém. Continuando. Agora essa passagem é maravilhosa. Ó, versículo 34. Ó. Versículo 34. Não está na sua Bíblia aí? Assim, ó. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja submissa, como também a lei o ordena. Se, porém, quer aprender alguma coisa, pergunte em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Se é vergonhoso falar, ensinar, como nós aprendemos lá em 1 Timóteo. Irmão, era tão severo que a mulher, ela tivesse dúvida, ela não podia pedir a orientação lá, chegar lá, vir aqui na frente aqui e falar, pastor, eu não entendi isso aqui. Ela tinha que esperar, chegar em casa e perguntar para o marido. Aí eu fico pensando, coitada das que não é casada, e se o marido não entende também, né? Mas era assim que funcionava. Amém? Por quê? Já para que a mulher não tivesse o caboete, desculpa eu falar, de vir na frente e pregar a palavra, de exercer a autoridade que não foi dada a ela. Então Deus já que fique calado. Tá vendo? Aí você está seguindo uma igreja onde é uma pastora, está indo contra você, indo contra a palavra de Deus em toda a igreja. Amém? Compartilhe esse vídeo, porque eu quero que alguma pastora venha me dizer o que não está na Bíblia. Eu quero ver a Bíblia dela, se foi ela que escreveu ou se ela rasgou. Que aí eu mostro a minha, mostro do mundo inteiro que tem. Né? Amém? Compartilhe, irmão, essa pregação. Amém? Amém? Ó, continuando, ó. Versículo 35, tá vendo? Se, porém, alguém aprende alguma... já li, amém? Perdão, irmãos. Versículo 36. Porque acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou
espiritual reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. É mandamento do Senhor. Amém? Então, se uma pastora ela está exercendo autoridade que não foi dada, ela está indo contra um mandamento. Isso é sério. É um mandamento do Senhor. Então aí, ó, todo canto. Se você descer aqui na rua mesmo, tem. Ó, é mandamento do Senhor. Não está na sua Bíblia? Ou está na sua Bíblia? Por exemplo, é só uma orientação que Deus está dando. Está na sua Bíblia? Alguém tem uma Bíblia aí que diz assim, que é só uma orientação, se alguém quiser obedecer? Hã? Tem alguém assim? Como é que está na sua Bíblia, irmã? 36. Porventura sairei de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós. Se alguém outra ser profeta ou espiritual, reconhece que as coisas que vós escrevo são mandamentos do Senhor. Está vendo? Mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor. Aleluia! Então, se estão aí mulheres pregando, estão indo contra um mandamento do Senhor. Amém? Irmão, eu tenho uma palavra que Deus me deu, que é só falando deste assunto. Mas é muitos versículos, viu, Manuel? É muitos. O irmão Manuel que gosta de pregar assim. Ele parece que ele junta um monte. Eu é do coração, você que vai só passando, né? Mas Deus me deu outra maneira. Deus me dá o texto e Deus me dá a explicação e distribui para a igreja com todo o texto. No máximo eu leio 2 ou 3 passagens para que você não saia do foco do que Deus está falando. Amém? Mas cada um ensina de uma maneira e Deus é o mesmo que ensina. Só não pode ser a mulher. Amém? Continuando, olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler novamente o versículo 37, amém? Eu já passei mesmo do horário. Amém? Versículo 37, ó. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar, será ignorado. Aleluia! Está vendo? Glória a Deus! Por que o Senhor fala lá em Mateus, irmão, que Deus diz, eu nem os conheça, capítulo 7, versículo 31. Então está sendo o quê? Ignorados. Porque estão ignorando o mandamento do Senhor. Glória a Deus! Infelizmente, mulheres cheias do Espírito, podemos dedicar essa espiritualidade para orar, para visitar a família, para fazer curas, milagres, porque elas oram, irmão, eu admiro, tem mulher, aqui mesmo, tem mulher que ora mais do que homem. Então, podendo usar essa energia, este poder, para curar, para orar por uma pessoa que está enferma, para louvar o Senhor. Mas não, elas querem pregar, elas querem ministrar a palavra, ficar atrás do púlpito. Compra um púlpito, põe um púlpito dentro de casa. Não quer ficar atrás do púlpito? Compra um púlpito, põe dentro de casa. Mas não vá contra a palavra de Deus, não. Porque infelizmente você vai ser ignorada. Não está na sua Bíblia, na sua palavra, aqui na palavra de Deus? Se alguém ignora, será ignorado. Na minha está. E para finalizarmos, versículo 39, amém? Portanto, meus irmãos, procure com zelo o dom de profetizar, e não proíba que alguém fale em língua. Está vendo? Não posso proibir. Vai ser ela e Deus. Posso falar, irmão? Aqui a irmã estava aqui esses dias em espírito. O que eu posso fazer é o quê? Orar. Eu não posso chegar para ela, oi irmã, cala. Cala agora. Não.
Tenho que orar para Deus tirar, se não for de Deus, e ela se acalmar por si mesma, ou Deus levar para algum canto, como levou e tal. Mas eu não posso chegar nela e cala. Mas é uma luta. É, não é fácil. E nem para esse. Ó, o irmão está perdendo o cabelo. Ah, cortou ontem? Pensei que você estava perdendo. Amém? Então, não está na sua Bíblia? Ó. Portanto, meus irmãos, procure com zelo o dom de profetizar, e não proíba que se alguém fale em língua. Então, o que eu tenho que fazer é orar, saber que está passou dos limites. Deus põe as mãos, repreende, mas eu não posso. Cala, irmã. Cala. Fecha sua boca. Que nem eu ouvi outro dia aí, deputados, irmão, falando para a mulher, a ministra disse, irmã, disse para a mulher lá, disse, veja o seu lugar. Tipo, manda ela, como se ela fosse mulher, não podia falar no meio lá dos deputados. Ela também sendo deputada lá, senadora, sei lá. Amém? Machismo. Totalmente errado. Amém? Então, então, o que nós temos que fazer, eu peço para a igreja, isso aconteceu com ela, com qualquer pessoa que se manifestar, é orar, interceder. Se eu ponho as mãos, se não é de ti, tira ali. Se eu ponho as mãos, mas olha isso que está acontecendo, eu não vou mais nessa igreja não, olha isso que está acontecendo. Não, irmão, é normal. Só não pode chegar lá e se cala aí, se acabou. Não. Isso você está usando o que? Autoridade do homem, não de Deus. Está sendo mal. Mal. Amém? E para finalizar, 40, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não está na sua Bíblia? Deu para aprender, irmãos, como que tem que ser o culto na igreja, na casa do Senhor? As palmas para o Senhor Jesus e a palavra está encerrada. Tudo com ordem e decência. Salmos, como a gente louva, pregação, tudo com ordem e decência. Amém? Eu ia falar algo aqui e o Senhor não permitiu. Amém. Mas quando Deus permitir, a gente traz uma palavra exclusiva sobre algo aqui. Amém. Amém? E eu fico, hoje eu tive culto de manhã, né? Cheguei e lá durante o culto, todos os cultos é assim. Eu estou ministrando e eu já pergunto, Deus, esta é a palavra para o próximo culto, para outra igreja? E eu já sei que é ou não. Então, de manhã eu estava ministrando, não era essa palavra, era lá em Timóteo. E aí o Senhor disse, não é esta, mas você pode usar um versículo desta. E aí cheguei em casa, descansei um poucos minutos, já sabendo que logo eu já tenho que pegar a Bíblia para estudar, para Deus me dar o alimento de hoje. É assim, irmão. A gente pede a Deus o que Deus quer falar para nós. E Deus trouxe esta palavra para que ninguém seja enganado, para que nós caminhamos ali firme, sempre aprendendo a palavra do Senhor e vivendo de acordo com o que está nela. Amém? Saiba que a sua vida está na mão de Deus. Amém. E você não está sendo enganado. Porque tudo que nós falamos aqui, tanto faz eu como o irmão, você acompanha na sua Bíblia. Amém? Amém. Vamos ministrar dízimos e ofertas.